Eu quero convidar a igreja a voltarmos nossos olhos mais uma vez lá para o texto de Efésios. Estamos na nossa caminhada em Efésios. Hoje, Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo de número 4. Leremos do versículo 17 ao versículo 24. Efésios 4, do verso 17 ao verso 24, num desejo de que o Senhor, mais uma vez, alimente a nossa fé e nos fortaleça nele. Diz assim o texto paulino: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a vontade, a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e em retidão procedentes da verdade. Você briga com você mesmo? Quantas vezes por dia você briga com você mesmo por causa do pecado? Quantas vezes por dia você se indigna, melhor, né? Você se indigna contra você mesmo porque você falhou mais uma vez. Quem sabe numa coisa tão corriqueira, tão comum, que você já deveria ter aprendido a não cair mais ali, mas de novo, você falha naquela mesma coisa. Irmãos, Paulo falava de si mesmo assim, lá na carta aos Romanos, quando ele vai dizer que ele nem sequer compreendia o modo dele de agir, porque muitas vezes sabia o certo e fazia o errado, sabia o errado e deixava de fazer o que era certo. Muitas vezes ele se sentia dividido. Parece que existia dentro de Paulo, e não só parece, mas de fato era assim, duas naturezas. Uma que o puxava para o erro, uma que o puxava para a santidade. E todo cristão é um cristão dividido. Todo cristão é um cristão que luta consigo mesmo por causa da sua pecaminosidade. Todos nós, em alguma medida, somos insatisfeitos com aquilo que temos sido. Nós sabemos que deveríamos ser um pouco melhores, sabemos que deveríamos estar num estágio mais maduro, sabemos que deveríamos estar numa situação de mais vitória. E muitas vezes, mesmo como cristãos tão velhos da caminhada, escorregamos, tropeçamos e falhamos de novo. Então, o sistema de pensar do mundo, meus irmãos, ele é sempre um aliado forte à nossa natureza pecaminosa. A maneira de ser do pensamento lá fora, sem Cristo Jesus, ele sempre fortalece o nosso velho homem, sempre impulsiona a nossa natureza pecaminosa ao pecado. Se os irmãos se lembram, nós compartilhamos aí no texto de Efésios capítulo 4, e falamos sobre os dons espirituais, em 3 mensagens que tivemos nesse capítulo até aqui, e falamos que os dons espirituais, eles são ferramentas de Deus, são dispositivos que o Senhor coloca na vida dos cristãos, para que esses cristãos sejam fortalecidos, e fortaleçam uns aos outros, de modo tal que não mais sejamos como meninos, que tropeçam, que caem, que erram tão facilmente, que são levados daqui para lá por todo encanto, toda sedução bonita que aparece, e nós devemos ser então homens maduros. Paulo vai dizer ali, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à estatura da pessoa de Jesus Cristo. Sejamos maduros, firmes na fé, de modo que nós não caiamos mais tão facilmente assim. Voltando para o texto aqui de Efésios, mais uma vez te lembrando, Paulo estava preso em Roma. Depois da sua segunda viagem, ele desce para Jerusalém para entregar ofertas aos cristãos que estavam passando fome e miséria ali, vindo lá da região da Galácia, depois região da Macedônia, região da Grécia, e ele traz as ofertas desses irmãos todos para ajudar os crentes em Jerusalém, e ali ele é preso.
com 8 dias, salvo engano, presente em Jerusalém. Ele é emboscado, é preso, fica um tempo ali na fortaleza de Antônia, é transferido para Cesareia, numa escolta com mais de 400 soldados, para levar um único prisioneiro. De lá, da fortaleza do Palácio de Herodes, em Cesareia, ele fica lá 2 anos, e depois de 2 anos ali, ele é transferido para Roma, onde ele vai então ser julgado por César. É nesse momento, Paulo está preso em Roma. Em qual momento desses 2 anos ali, nós não sabemos exatamente, mas ele escreve 5 cartas ali daquela prisão, e manda para as igrejas, Filipe, Efésios, Laodiceia, Colossenses, e uma carta para um amigo chamado Filemon. Então é um bilhetinho, né, de 24 versículos, a cartinha lá de Filemon. Ele manda essas cartas para essas pessoas e igrejas, no intuito de fortalecê-los, de animá-los, e também de receber ânimo daqueles irmãos. E Paulo vai falar especialmente aqui na carta aos Efésios, da riqueza que temos em Cristo Jesus, eleitos antes da fundação do mundo, para sermos para a glória de Deus, separados antes de tudo, para sermos pessoas que brilhem eternamente para glorificar o Senhor. E Paulo vai mostrar que não só eleitos fomos para a vida do céu, mas também eleitos fomos para uma vida aqui na terra, onde na direção e no poder do Espírito Santo de Deus, nós buscássemos e promovêssemos a glória do seu nome, e dentro disso a unidade da igreja, a unidade da fé em Cristo Jesus. Dissemos nesse contexto da unidade, meus irmãos, que a fé hoje ela é muito dividida. Você tem a fé presbiteriana, a fé pentecostal, a fé assembleana, a fé batista, e existe diferentes tipos de fés, mas todas elas devem estar arraigadas na Escritura, onde os elementos básicos que fundamentam a nossa fé evangélica não sejam diferentes. Então, se nós temos qualquer denominação que se diz cristã, mas que não se arraiga nos princípios fundamentais da Escritura, nós vamos considerá-los como heréticos. A palavra de Deus é a Bíblia e não há outra. Deus se revela a nós através da Escritura. Deus é um ser existente e nunca foi criado, ele é incriado, eterno. Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas. Deus é um Deus todo-poderoso e soberano, capaz de escolher antes da eternidade aqueles que ele quis para a salvação e conduz o mundo para essa finalidade. Cremos em seu Filho Jesus Cristo. Ele desceu do céu à terra, tornou-se homem, viveu em nosso meio e é o único Redentor. Cremos na pessoa do Espírito Santo, que num tempo certo também deixa o seu lugar de glória e desce para habitar no coração do povo de Deus, para suprir, sustentar e manter a igreja nessa caminhada. Então é nessa conjuntura, meus irmãos, que nós somos chamados para vivenciarmos aqui na terra o que nós viveremos lá no céu. Então, diz um velho hino do nosso hinário, que não importa onde eu habitar, se em casa boa, gruta ou casa ruim, se numa boa choupana ou quem sabe à beira-mar, não importa onde eu possa habitar, mas com Cristo ali é céu para mim. Essa é a chamada que nós temos para viver o Evangelho. Viver o céu na terra. Obviamente que as perfeições de lá ainda não estão todas em nosso poder, mas aquilo que o Espírito Santo pode fazer por nós aqui, e Ele faz, nós devemos estar imbuídos nisso, para que nós sejamos representantes de um outro reino. Paulo vai ser o objeto da nossa reflexão na quarta-feira próxima, 2 Coríntios capítulo 5, e ele vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Embaixador é aquele representante de uma nação numa outra nação, para falar bem daquela e promover aquela nesta. Cada um de nós somos embaixadores do reino, pertencemos ao reino dos céus, não somos cidadãos desse mundo, estamos aqui por enquanto, mas a nossa morada não é aqui. Nós somos habitantes da glória eterna, mas devemos representar bem o nosso reino. Enquanto cidadãos do céu, nesse mundo de trevas, as pessoas devem olhar para nós e saber: esse indivíduo tem uma vida que parece que é de outro mundo. Ele parece que não é um cidadão da terra, ele parece que não vive as coisas dessa vida aqui. E assim tem que ser, meus irmãos. Então Paulo vai fazer essa transição desse momento de falar que nós devemos ser maduros, cristãos fortes, e vai mostrar exatamente que
Nessa conjunção de sermos fortalecidos e abençoados no exercício dos dons, nós temos que abdicar da vida da terra, nós temos que abdicar da vida pecaminosa, temos que buscar sim essa vida mais plena e mais cheia do Senhor. Por isso Paulo vai falar conosco nesse texto, nessa direção. Portanto, eu quero falar com os irmãos desse tema que propus aqui: ande em pureza e despoje o velho homem. Ande em pureza e destrua o poder do velho homem na sua vida. Nós estamos ministrando, aliás, acabaram-se as minhas aulas do PLO nesta semana. O PLO é Preparando Líderes e Obreiros, é um curso que nós temos na região aqui para abençoar as nossas igrejas, e eu fui responsável por trazer a ministração sobre soteriologia, que é a matéria que versa sobre a salvação, é a doutrina da salvação. E na doutrina da salvação, os irmãos que fizeram PLO ano passado, estão fazendo esse ano também, já viram que nós temos uma ordem de coisas que acontecem para que a nossa salvação se suceda. São 8 elementos, 8 realidades que acontecem na vida do cristão, desde a eternidade até chegar de novo na eternidade. O que é que acontece na vida do cristão? Eu não vou repetir aqui os atos salvíficos de Deus na vida do crente, desde a missão no passado, todo o processo, até chegar lá de novo, mas todos eles, com exceção de um, são atos monérgicos. O que é um ato monérgico? É um ato onde tem um único agente. Mono é um só. Ergo é obra ou agência. Então, são atos onde tem um único agente, e esse único agente é Deus. Quem que escolheu você antes da fundação do mundo? Deus. Você estava lá, deu a interferência, falou alguma coisa, mostrou que tinha merecimento? Não, foi Deus que escolheu antes da fundação do mundo. Quem é que operou no seu coração para que o seu homem morto, o seu espírito abatido, pudesse ser vivificado? Foi você que se levantou e tomou a decisão agora, de agora em diante eu estou vivo em Cristo? Não, é o Espírito Santo que vem, toma posse da sua vida, te ressuscita. Quem foi que converteu o seu coração? Foi uma decisão sua? Não, é o Espírito de Deus que te converte. Então todas as ações da salvação são obras de um único agente. Mas tem uma delas que Deus permite que nós participemos. Uma dessas obras, Deus faz uma parceria conosco. E essa obra é a obra da santificação. É a obra onde nós somos cooperadores com Deus na obra da santificação. E como cooperadores eu posso cooperar mais ou quem sabe cooperar menos. Eu posso em dado momento da minha vida estar mais santificado, mais perto do Senhor, ou quem sabe ser relapso, relaxado e ficar um pouco mais distante com menos santidade. Então nessa tarefa da santificação, Deus opera, Ele me sustenta, Ele vai me levar até o fim, mas eu tenho as minhas variantes e a minha participação nessa obra de salvação. Então é aí que entra, você deve andar em pureza, você deve lutar contra você mesmo, você deve lutar contra o pecado, você deve lutar contra o mundo, você deve resistir o diabo, você deve buscar mais santidade em Deus, e você deve despojar o velho homem. Então a primeira proposição que eu apresento aqui para nós, irmãos, é que a vida em Cristo implica em ruptura. Ser cidadão do reino de Deus é abrir mão da cidadania desse mundo. Não dá para ser cidadão dos céus e ao mesmo tempo querer possuir essa terra. Eu preciso abrir mão, eu preciso deixar para lá, eu preciso não querer mais, eu preciso amar mais o reino de Deus, eu preciso abrir mão de tudo. Jesus vai dizer lá nos seus ensinos que se alguém quiser vir após mim, ele deve fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Fique em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Negue a sua vontade, abdique de você mesmo. Tome a sua cruz. Tomar a cruz é morrer para você, é morrer para o mundo e é viver para Deus. Então, ser agente do reino de Deus implica numa ruptura com esse mundo. E é difícil, irmãos. Como é difícil nós deixarmos de lado algumas coisas que são naturais à nossa vida aqui. Obviamente que você precisa comer, trabalhar, existir, você deve ter a sua vida social, você pode e deve ter bens para o seu conforto, mas você não pode ser apegado a nada disso. O seu reino não é aqui, a sua vida não é aqui.
Então, depois de tratar do sistema de dons, como dissemos, o apóstolo Paulo, ele vai orientar quanto à prática, visando uma vida frutífera ali para os cristãos de Éfeso, e a carta de Éfeso não ficou apenas lá, mas o Espírito Santo de Deus preservou-a para que ela viesse até nós. Portanto, a Escritura, ela é extemporânea, ela vale para aquela época e vale para a nossa época, ela vale para aqueles cristãos do passado e é válida para cada um de nós em qualquer lugar ou época que vivermos. Então, considerando, queridos, o propósito dos dons, sabendo que ele é para levar-nos à maturidade, Paulo intersecciona ou liga esse texto que temos aqui agora com o texto do passado, quando ele usa conjunção conclusiva, como é que começa o versículo 17 para você? Isto, portanto, então, considerando o que eu falei, agora, hajam assim. Então, ele faz essa ligação, usando essa preposição, essa conjunção conclusiva aí. Isto, portanto, digo. Porque eu disse aquilo, agora eu digo isso para vocês. Como consequência daquilo, agora vivam dessa maneira. Então Paulo vai dizer o quê? Não mais andeis como também andam os gentios. Paulo estaria dizendo, em outras palavras, o que Cristo fez por vocês, lembrem disso, resgatou vocês, trouxe vocês dentro do corpo, capacita vocês com dons, então por causa disso, agora vocês devem viver para Ele. Não vivam mais para vocês mesmos, não vivam mais segundo os padrões desse mundo, mas vivam segundo os padrões de Deus. Paulo aborda, meus irmãos, que o cristão agora é uma nova criatura, e portanto ele tem um novo andar, ele tem um andar em pureza e em santidade, e se o cristão, nova criatura, persistir em andar segundo os caminhos desse mundo, ele vai levar umas chicotadas do Pai. Ele vai ser disciplinado por Deus. Ele vai ser trazido, quem sabe, para andar de novo humildemente com o Senhor. Conta-se a história, se fábula ou se fato, de que os pastores de ovelhas lá do período antigo, quando eles tinham lá o seu rebanho e tinha lá uma cabritinha, uma ovelhinha nova que estava aprendendo a conhecer a vida, ainda com poucos meses, não tinha aprendido ainda o caminho da obediência, de ouvir a voz do pastor e seguir o rebanho, mas ela saía pulando aqui e ali em busca de outras coisas, em busca de moitinhas mais verdes, e de repente ela estava distante do rebanho, e o pastor ia lá e buscava e trazia e colocava no meio. Daqui a pouco estava lá a ovelhinha de novo, rebelde, indo para outros cantos. Diz a historieta que o pastor então pegava o seu cajado e quebrava a perninha da ovelha. Parece um ato tão cruel, tão terrível, né? Mas ele quebrava a perninha da ovelha, enfaixava, e agora ela com a perninha manca e com dificuldade, ela ficaria andando só no meio do rebanho. Ela aprenderia, pela disciplina, o caminho da obediência. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus também nos disciplina. E às vezes Deus também trata-nos com um momento de dor, de sofrimento, com um momento de dificuldade, para que nós aprendamos a andar, sim, ali junto com o rebanho, para que aprendamos a andar ali no caminho do Senhor. Então é disso que Paulo está falando. Não mais andeis como andam os gentios. Não mais andeis como vocês eram anteriormente, mas vivam nos preceitos do Senhor. Então o fato de termos sido ressuscitados dentre os mortos, é o que Paulo vai dizer lá no capítulo 2, né? Agora ele vai dizer que nós devemos estar motivados a andar em pureza. Então, do capítulo 4, do versículo 17, até o capítulo 5, também versículo 17, Paulo vai tratar conosco sobre andar em pureza. Então, daqui para frente, nós vamos pensar nisso aí alguns domingos. O imperativo que Paulo usa aqui, meus irmãos, implica em que os cristãos devem tirar as suas vestes de mortos, as suas mortalhas, e vestir agora uma nova roupa. Lembra de Lázaro, o irmão de Maria e Marta? Morreu. Foi a notícia para Jesus. Jesus demora 4 dias para chegar. Lázaro já estava sepultado naquela gruta, estava todo enfaixado, quem sabe já o seu corpo em deterioração. Marta e Maria dizem: Senhor, não vamos lá, já cheira mal. E Jesus insiste, vai lá no túmulo, tirem a pedra. E eles tiram a pedra que tampava a porta daquele túmulo, e Jesus fala para o morto: vem para fora, Lázaro.
Ele é aquele que tem o poder de levantar os mortos. Ele é aquele que tem o poder de ressuscitar os que já estão putrefatos. Ele é aquele que pode tirar da morte e trazer para a vida. Mas Lázaro estava todo enfaixado, todo cheio de mortalha, de panos especiais, de ungüentos, para que ele ficasse ali durante algum tempo, até que fosse corrompido pelos poderes naturais da deterioração física, não é? Mas lembra, quando Lázaro sai, obedecendo à voz do soberano, o que Jesus diz para as pessoas? Tirem as faixas dele, tirem as roupas da mortalha, e agora vistam ele com uma roupa boa, dê um banho nele, dê alimento para ele, ele está com fome, tem 4 dias que ele não come, ou um pouco mais, quem sabe. É assim, meus irmãos, que nós devemos fazer, tirar as roupas da morte, viver uma nova vida, estarmos revestidos de Cristo Jesus. Isso é que Paulo vai nos ensinar aqui. Então o cristão, ele precisa sim, a cada dia lutar contra ele mesmo. Quantas vezes que nós cheiramos a morte? Lá no capítulo 7 de Romanos, que eu falei agora há pouco, Paulo vai dizer que nem compreendo o meu próprio modo de agir, eu ajo contra a minha natureza muitas vezes, e lá no finalzinho do capítulo, Paulo vai dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Eu carrego em mim a nova vida, mas eu carrego ainda em mim esse corpo mortal. Eu carrego em mim uma nova natureza, mas carrego ainda a velha natureza, que me leva para pecar, que me leva para errar. Quem me livrará disso? Então essa luta contra a velha natureza, eu vivo ela todo dia, eu sei que você também vive. Cada um dos remidos em Cristo Jesus possuem agora então essas duas naturezas e vão lutar contra si mesmo, vão brigar contra si mesmo, e muitas vezes vão dizer como Paulo: não compreendo o meu próprio modo de agir, queria ser diferente, mas não consigo. Então Paulo vai dizer aqui no versículo 17: isto, portanto, vos digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Antes da conversão, os irmãos lá de Éfeso adotavam um tipo de vida que eles conheciam, que era a vida sem Cristo, era a vida em pecado, uma vida e costumes e ideias pagãs, vividamente descritos aqui nos versículos 17 a 19. Então olha de novo na sua Bíblia, versículo 17 a 19, Paulo diz assim: isto, portanto, vos digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, como eles andavam, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a toda sorte de dissolução para cometerem toda sorte de impureza. Essa é a vida do homem sem Deus. Uns mais atolados no pecado, outros menos atolados no pecado, mas o desejo deles não é viver para Deus. O desejo deles não é servir o Senhor numa vida de santidade, mas agradar a si mesmos. Então eu quero que você observe nesses versículos as expressões que Paulo levanta com força para mostrar que nós devemos negar isso. Nós devemos fugir disso dia a dia. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Quantas e quantas vezes os nossos pensamentos estão viajando por aí, apenas buscando coisas que não valem nada, apenas se encantando com prazeres, encantos e belezas que acabam aqui mesmo, buscando, quem sabe, realizações de uma vida fútil e passageira que não vai atravessar para a eternidade. Assim vive o homem, como se a vida fosse apenas aqui na terra. Obscurecidos de entendimento, diz o apóstolo Paulo na sequência, porque eles não têm a luz de Deus para iluminá-los. Eles estão em trevas espirituais e a mente deles só pensa naquilo que é passageiro, apenas aquilo que traz prazer ilusório e momentâneo. Alheios à vida de Deus, são ignorantes quanto às realidades espirituais, são ignorantes quanto às verdades da eternidade, da salvação e da vida em Cristo Jesus, são alheios, por causa da ignorância em que vivem. Eles não têm o conhecimento da verdade, eles não têm o conhecimento da palavra de Deus. Quem sabe muitos deles até têm as suas Bíblias em casa, talvez abertas no Salmo 91, quem sabe no Salmo 23, nas Bem-aventuranças. São textos clássicos que marcam aí a religiosidade popular, mas como a gente já viu em muitos lugares, aquela página do Salmo 91 está até amarela, porque a poeira vai tomando conta.
Eles não abrem outra página para ler, mas aquela está ali como um amuleto da sorte, não é? Mas eles são ignorantes. Eles não buscam o conhecimento de Deus, não leem a palavra, não têm as revelações que o Espírito traz àqueles que são do Senhor, conforme a ignorância em que vivem por causa da dureza dos seus corações. Quantas vezes, quem sabe você, para um vizinho, para um colega de trabalho, para um parente, você tem falado da graça, falado do amor de Deus, mas o coração é de pedra. Parece que não se move, não se abre, não há entendimento deles para receber a verdade do Evangelho. Por quê? Paulo diz aí, eles são insensíveis, os quais, versículo 19, tornaram-se insensíveis, não percebem a vida que Deus tem para oferecer, e por isso eles se entregam à dissolução, cometem todo tipo de torpeza, todo tipo de vilania, todo tipo de impureza, tentando trazer satisfação a si mesmos. Diz a parte final aí do versículo 20, ávidos, desejosos de cometer toda sorte de impureza. E o que tem nesse mundo, meus irmãos, é impureza de sobra, para ser oferecida como banquetes para aqueles que assim se deleitam no pecado. Então Paulo apresenta aqui, meus irmãos, um raio-x da vivência sem Deus para qualquer época. Isso era lá e isso é aqui. Isso era na mente das pessoas lá do passado, mas também é na mente das pessoas aqui do presente. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário dessa carta, ele vai dizer o seguinte: esse é o retrato da sociedade contemporânea. O que tem aqui não é coisa do passado, é coisa do presente. Essa imagem está estampada em todos os jornais e noticiários. Vemos-la nas esquinas das ruas, em cada canto da cidade, a outdoor, fazendo propaganda do pecado sem nenhum pudor. A sociedade está falida moralmente. Então essa é a visão do mundo que temos. Mas o ensino da Escritura é: andemos em novidade de vida. O cristão precisa sim abdicar do velho homem, deixar morto ele lá para trás e viver uma novidade de vida, como diz Paulo aos Romanos. Segunda questão, meus irmãos, rapidamente olhando aqui, a vida em Cristo implica em renovação. É uma ruptura com o velho mundo, é uma ruptura com o velho homem, uma ruptura com o passado e o viver uma nova vida. Éramos daquele jeito, mas agora não somos mais. Éramos pecadores inveterados, mas agora somos redimidos e transformados em Cristo Jesus. A nova vida implica em renovação. Então, o que verdadeiramente identifica o cristão não é o fato dele ser membro de uma igreja. Não é o fato dele carregar uma Bíblia, pequena ou grande, na mão. Não é o fato dele apenas ostentar alguns estereótipos que marcam-no como um religioso ou como um evangélico. Já viram por aí lojas moda evangélica? Não precisa de loja para moda evangélica. O cristão sabe entrar em qualquer loja e ter o bom senso de escolher uma roupa que caiba na sua postura de cristão. Mas existe aí os guetos evangélicos, né? Quem sabe para orientar alguns incautos que podem ser corrompidos ou enganados. Mas o cristão, ele precisa saber disso. Não é a igreja que me identifica, não é o fato de eu ser membro de uma igreja que me identifica, não é o fato de eu carregar a Bíblia que me identifica, mas é o ser nova criatura, é o ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, lembra aquele versículo tão conhecido que nós sabemos: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já ficaram para trás. Houve uma ruptura. Eis que tudo se tornou novo. Então o cristão tem essa nova vida. Então Paulo reforça, meus irmãos, aqui a sua argumentação, usando mais uma vez uma outra adversativa no versículo 20. Como começa o versículo 20 aí? Mas, né? Então, ao invés de andar como andam os pagãos, ao invés de andar como andam aqueles que não têm Deus em Cristo Jesus, Paulo vai dizer, mas, então, mostrando aí uma situação adversa: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não é esse tipo de vida pagã e corrompida que nós temos em Cristo Jesus. Paulo fala então de aprender de Cristo, de aprender com Cristo e não apenas sobre Cristo. Você pode saber muita coisa sobre Cristo, mas você tem aprendido com Cristo, você tem aprendido de Cristo. Então nós temos uma ilustração
de um comentarista bíblico, que ele diz assim: eu posso aprender sobre Rui Barbosa, porque eu tenho muitos livros que falam da sua vida, mas jamais eu aprenderei a Rui Barbosa, jamais eu aprenderei com Rui Barbosa, jamais eu aprenderei de Rui Barbosa. Mas Cristo está vivo, não é o Rui Barbosa que morreu e que ficou lá morto. O nosso Deus, o nosso Cristo está vivo, portanto podemos aprender sobre Cristo. Bom que saibamos sobre Ele, mas devemos aprender com Ele, devemos aprender a Ele. Por isso que Paulo usa aqui essa preposição no versículo 20: não foi assim que aprendestes a Cristo, ou do próprio Cristo, ou com o próprio Cristo. Então Champlin vai dizer assim, que aprender a Cristo equivale a viver na comunhão com Cristo, a ter renascido para um mundo novo, a ter se despido das vestes antigas e ter se vestido das novas roupagens, a ter passado por uma literal resolução no estado humano. Ou seja, aprender a Cristo, de novo, é romper com o velho homem e dizer que ele fique lá. E eu vou viver a vida em Cristo aqui. Eu vou viver uma nova vida para a glória de Deus aqui. Não vai ser fácil, porque o velho homem não fica lá. Ele se levanta. O velho homem, ele quer tomar o seu lugar de volta. Ele luta contra o novo homem. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 17. Sabe falar de cor? A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Eles são opostos entre si. O velho homem está amarrado aqui em mim. Eu ainda tenho essa velha natureza, embora opostos, mas estão juntos e lutam um contra o outro. Então, meus irmãos, é isso. Aprender a Cristo é falar o tempo todo para esse velho homem: fique quieto, fique no seu lugar. Durante a semana eu enviei aqui as informações da pregação para o grupo de adoração, para que eles escolhessem os cânticos, e uma das irmãs falou: olha, me lembrei daquele texto lá de Lutero, que o meu velho homem, eu pensei que ele fosse afogado nas águas do batismo, mas o bandido sabia nadar, né? Então não é o ato externo que vai matar o velho homem, né? Eu preciso lutar contra ele o tempo todo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, ele diz: façam morrer a vossa natureza terrena. E a expressão do verbo fazer morrer ali é presente. Façam e continuem fazendo todo dia. Lutem e continuem lutando todo dia para que a sua natureza terrena fique ali mortinha. Que viva e que apareça apenas o novo homem. Então, meus irmãos, é disso que Paulo está dizendo aí nos versículos 23 e 24. Olha aí mais uma vez, Efésios 4, versos 23 e 24, quando Paulo vai dizer: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Deixa o velho homem para lá. Se revistam do novo homem, porque esse novo homem é criado segundo Deus em justiça e retidão, que procedem da verdade. Então, quanto mais o cristão conhece a palavra de Deus, mais ele pode conhecer o Filho de Deus, se identificar com o Filho de Deus, assumir para si a vida do Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, você se lembra muito bem ali, quando Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E todos quantos o Pai conheceu, lá na eternidade passada, buscando esse número para ele, ele também os chamou, ele também os justificou, ele também os glorificou, a fim de que fôssemos segundo a imagem do seu Filho. Então, ser cristão é buscar ser uma fotocópia de Jesus. Alguém bate o olho ali e fala: mas é original? Não, não é original, é uma cópia, mas é uma cópia autenticada. Lembra que antigamente tinha esse negócio de autenticar documento? Antigamente você podia não andar com a carteira de habilitação para não correr o risco de perdê-la. Você poderia ir no cartório, fazer uma cópia autenticada, tinha que ter os carimbos ali do cartório, deixa a original em casa para não perder e anda com a cópia. Hoje não pode mais, né? Aliás, não sei nem se existe mais autenticação do documento, não existe ainda, né? Mas essa é a ideia. Eu sou uma cópia autêntica de Jesus. Pode confiar que eu sou uma cópia real daquilo que é o Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Deixe de lado o velho homem e vivam a vida desse novo homem. Então, tornar-se cristão equivale ao repúdio do nosso eu,
da nossa humanidade caída para adotar esse novo eu, essa nova humanidade criada em Cristo Jesus. Ao nascer de novo, como nós já compartilhamos, você passa a ter uma nova natureza, a velha continua com você, mas você precisa viver mais a nova e deixar a velha morta. Preste atenção então no contraste entre as duas naturezas. Olhe para o versículo de novo. E vos renoveis no vosso espírito, no vosso entendimento, versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, quanto àquela vida passada, vos despojeis do velho homem que se corrompe, ou seja, ele continua apodrecendo, continua trazendo sujeira, continua sendo impuro. Então o velho homem se corrompe, ao passo que o novo homem se renova dia a dia. O velho homem é dominado pelas paixões descontroladas da carne, ao passo que o novo homem, ele é recriado em justiça para uma vida de santidade. É o que Paulo diz aí no versículo número 23 e 24. Os desejos do velho homem eram os desejos do engano, mas os desejos do novo homem são desejos de justiça e de verdade. É o que Paulo propõe também aí no versículo 24. Então, meus irmãos, o pagão se corrompe por causa da futilidade da sua mente. Ele não tem uma mente nova, renovada em Cristo Jesus. Ao passo que o cristão precisa renovar a sua mente dia após dia. O que é que diz Romanos capítulo 12, versículo 2? Vamos lá, jovens. Os jovens tinham isso decorado antigamente, né? Rogo-vos, pois, irmãos, né, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele vai dizer no versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O crente tem que renovar a mente dele todo dia. O crente tem que encher a cabeça dele com princípios de Deus todo dia, porque senão o velho homem vai ocupar o espaço. Então nós temos que renovar a nossa mente dia após dia. O novo homem se renova, mas eu preciso participar disso. Lembra que eu falei que a obra agora não é uma obra monérgica, mas é uma obra de participação com Deus, é uma sinergia. Então, na santificação, Deus opera, mas o homem coopera. Na santificação, Deus age, mas o homem reage de maneira positiva a essa santificação. Então, eu e você temos responsabilidades de fazer morrer o velho homem e de viver o novo homem. De fazer ficar lá o homem derrubado do pecado e de levantar a nova natureza em Cristo Jesus. Então, irmãos, a ilustração mais simples, quem sabe, dessa grandiosa verdade, como dissemos, é encontrada lá no túmulo de Lázaro. Tirem Lázaro daí, mas troquem as roupas de Lázaro. Eu e você temos que cada dia trocar as roupas do pecado pela roupagem da santidade em Cristo Jesus. Então, já que somos novas criaturas, as ideias e desejos do velho homem têm que ficar prostradas e o novo homem tem que se levantar e viver para a glória de Deus em Cristo Jesus. Termino. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele confronta os crentes aqui exatamente sobre essa realidade, essa luta da velha natureza contra a nova natureza. Se os crentes de Éfeso, que viviam no meio de uma cultura totalmente paganizada, tinham essa luta, a nossa cultura não é menos pagã, meus irmãos. A nossa cultura é demonizada, a nossa cultura é paganizada, a nossa cultura é cheia das falhas e pecados que aquele povo do passado vivia. Um adolescente de 12, 14, 15 anos, lá na Grécia Antiga, nessa região que Paulo prega ou ensina aqui, a região da Turquia de hoje, não era a Grécia, mas era ali a região da Ásia, toda aquela cultura oriental, um adolescente de 14, 15 anos, o pai dele buscava um homem maduro para ser o mentor sexual daquele adolescente. Um homem sendo o mentor sexual de um outro menino. E ele ia ter relações com aquele menino, e aquele menino teria relações com ele, para que ele aprendesse as questões da sexualidade. Dos seus 12 até os 25 anos, aquele homem seria uma espécie de amante daquele menino e jovem. Lá pelos 25 anos, então, aquele jovem ia tomar uma postura na vida. A partir de agora, eu sei dessas coisas, cai você para lá e eu vou viver a minha vida. E ele ia fazer o que quisesse da vida. Aquele paganismo de lá não está distante da nossa sociedade de hoje, irmãos. Está presente.
A promiscuidade daquele povo do passado é a promiscuidade que temos hoje. A televisão, a mídia, os jornais, a internet, a forma de pensar invade as nossas crianças o tempo todo, querendo trazer tudo isso na prática. E a gente sabe que há uma luta dessa santidade do cristão contra essa paganidade desse mundo perdido. Então o cristão ele é chamado para viver isso. Guerrear contra si mesmo, brigar contra si mesmo, brigar contra o sistema e, se preciso for, enfrentar as hordas malignas e satânicas que estão instaladas no nosso sistema. O nosso sistema social é demonizado. Se você falar isso a plenos pulmões lá fora, de repente alguém vai se levantar e vai dizer que você é um racista, você é alguém que não tem resistência ou liberdade religiosa e tal, resiste à religião do outro e tal, né? Vai trazer uma série de questões sobre você, impugnando ou quem sabe trazendo riscos à sua vida, porque você não se dá ao luxo de pensar como eles. Mas é isso que a Bíblia diz. Nós somos cidadãos de um outro reino, lindo e maravilhoso, santo e perfeito, mas vivemos num mundo podre, e a podridão desse mundo muitas vezes quer se apegar a nós. Precisamos então buscar cada dia o socorro e a ajuda do Senhor. Então o apóstolo Paulo vai demonstrar que, se de fato isso aconteceu, somos uma nova criatura em Cristo, a consequência lógica e inquestionável então é que nós temos que brigar e lutar para que essa nova vida apareça em nós. Então quem tem prevalecido na sua luta? Quem tem ganhado a batalha dentro da sua mente? É a velha natureza ou a nova natureza? Quem tem despontado e mostrado a sua identidade? É o velho homem ou é o novo homem em Cristo Jesus? Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá nos seus estudos, na roda social onde você convive, como que você é visto? Eles realmente sabem que você é cristão? Eles sabem que você é cristão porque você vem na igreja ou porque você contrapõe ideias pecaminosas? Ele sabe que você é cristão porque você carrega uma Bíblia de vez em quando, ou porque você reage contra as conversas profanas que passam lá naquele círculo. Como é que eles te conhecem? Então, quem tem prevalecido na luta na sua vida pessoal? Como disse, todos nós crentes temos essa luta. Se você não tem essa luta, meu irmão, você precisa conferir se você é convertido. Se você não briga com você mesmo por causa do pecado, alguma coisa está errada. Ou você não é convertido, ou o velho homem cresceu tanto dentro de você que o novo está prostrado. E você precisa se levantar em Cristo Jesus. Então o que mais honra a Deus não são os nossos cultos, belos, bonitos, com louvores, com tantas ornamentações, mas o que mais honra a Cristo é o novo homem. É essa nova natureza sendo exposta e vivendo de fato para a glória de Deus. Não baixe a guarda. A luta vai continuar. Não dê tréguas. O diabo vai continuar atuando contra você. O mundo vai continuar investindo contra a sua vida. Você não vai ter um momento de paz até o dia da sua morte. A luta é até que a morte nos alcance. Lembra que Jesus falou lá em Apocalipse 2:10? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então é até o fim da história. Essa luta vai continuar. Eu já citei aqui uma outra feita, e vou fazer isso rapidamente para terminar o culto. Charles Swindoll é um pregador americano, e ele tem muito material, muito livro bom já traduzido para o Brasil, e certa feita ele mantinha um trabalho de rádio lá nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele recebeu um missionário que deu a vida no trabalho lá na África por tantos anos sem fim, e já velhinho, aposentado, ele foi dar uma entrevista lá para mostrar para o Chuck, o Charles, o que era aquele trabalho dele lá na África, e a conversa foi rodando em vários setores, e o Charles Swindoll perguntou para ele: irmão, quando foi que você se tornou um vitorioso contra o pecado? Quando foi que você deixou de brigar com você mesmo por causa da pressão da sexualidade, por exemplo? Ele falou: eu nunca consegui isso. Até hoje eu brigo comigo mesmo, até hoje estou nessa luta. Então, meu irmão, é aqui em cima. O corpo, quem sabe, pode estar falindo, os órgãos e os funcionamentos letais ou vitais, mas aqui em cima a briga continua. É espiritual.
Nós vamos brigar contra nós mesmos, nós vamos brigar contra o mundo, nós vamos brigar contra o sistema, nós vamos brigar contra o pecado até o último dia. Então, se essa luta não acontece com você, você precisa realmente repensar, como diz Paulo aos Colossenses, ver se você está mesmo em Cristo Jesus. Quanto ao trato passado, que vocês se despojem daquilo e se revistam desse novo homem. Que Deus abençoe você.